Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você que nos acompanha pelas redes sociais. Aqui, quem está falando aqui, né? Essas palavras foram registradas para nosso ensino. Tudo que tem nas Escrituras é para o nosso ensino e o resultado é para o nosso bem. Aqui é Jesus falando. Jesus está falando acerca do Espírito Santo e o Espírito da verdade. Quer dizer, nele não há mentira. Ele vai guiar nós em toda a verdade. Ninguém vai poder mentir para nós, tá? A respeito de coisas celestes, de coisas espirituais e até materiais, porque ele é o Espírito da verdade. Ele sempre vai falar a verdade. E então ele aponta para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo, ele vai te levar ao quê? Ele te levar a Jesus. E se te leva a Jesus, te leva à palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então ele fala aí, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo é o quê? É todo o sistema que não crê em Deus, é todo o sistema que se opõe a Deus, é todo o sistema que resolveu e decidiu viver a sua própria maneira, segundo os seus próprios pensamentos e segundo aquilo que acha que está certo para ele, né? Mas Deus nos coloca sob uma disciplina e Deus nos deu palavras, regras, mandamentos, juízos. Para quê? Para que andemos neles, andemos nesses preceitos. E esses preceitos, essas regras, nos vão, traz para nós vida e paz. Traz vida e paz, e você prospera, traz saúde, traz refrigério, traz confiança, traz alegria, você vivendo debaixo, sob a palavra de Deus. Então, fala que o mundo não pode receber. Então, quem não crê nas Escrituras, quem não crê em Jesus, ele não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele diz aqui, porque não vê, porque não vê o Espírito, porque ele é invisível, então as pessoas acreditam no que ela vê. Se você der um presente às pessoas vendo o presente, elas recebem, mas nós falamos do Espírito Santo, que é invisível. Então quem não crê na promessa, no que Jesus falou, ele não vai receber o Espírito Santo e nem o conhece, quer dizer, não conhece o Espírito Santo. Como nós vamos conhecer o Espírito Santo? Através de Jesus. Foi ele que falou do Espírito Santo. E ele diz aqui, eu rogarei ao Pai, no verso 16, quer dizer, ele pediu ao Pai, ele rogou ao Pai, para quê? E ele vos dará outro Consolador, quer dizer, um que é igualzinho a Jesus, que é o Espírito de Jesus, Consolador, aquele que consola, aquele que ajuda, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha bem, ele pede ao Pai para que dê a nós o Espírito, para quê? Para que esteja para sempre conosco. Então os que creem têm o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo para sempre, e ele não dá por medida, para uns mais, outros menos, ele dá por inteiro, é o Espírito de Deus. Agora quem não crê, não vai receber. Quem não receber Jesus não recebe o Espírito Santo. Pode ser religioso, pode ser, fala que é temente, fala que é religioso, mas não recebe Jesus. E Jesus, ele
é único, ele é exclusivo, ele é como o óleo de oliveira, o azeite de oliva. Você pegar o azeite de oliva e colocar outros óleos nele, ele não se mistura. Você pode misturar de todo jeito, a hora que fique repouso, o óleo vai separar. Então Jesus é único. Ele fala assim: eu sou o caminho. Não tem 2 ou 3 caminhos, ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho que leva a Deus. Então, quem conhece Jesus vai conhecer as Escrituras, vai conhecer o Pai, vai conhecer o Espírito Santo e vai ter o Espírito Santo, né? Porque ele habita convosco e estará em vós, quer dizer, estará dentro de nós. Pessoas que se dedicam ao mundo espiritual, eles falam de espíritos guias. O meu espírito é esse, o do outro é aquele, e fala de espíritos guias. Mas aqueles que creem em Jesus, creem nas Escrituras e faz aliança com Deus, eles recebem o Espírito de Deus. E esse Espírito, ele não é mentiroso. Ele é o Espírito da verdade, e ele faz toda a diferença na vida daquele que o recebe. Porque ele vai guiar na verdade, ele vai guiar na verdade. Pessoas vivem adorando, vivem cultuando, cultuando outros nomes, outros deuses, vivem meditando, tendo estudo sobre outras doutrinas, mas o Espírito de Deus nos leva à sã doutrina, a doutrina que veio do céu, o pão vivo que veio do céu, são as Escrituras. Ele nos chama para a palavra, porque ele é o autor intelectual da palavra, e a palavra traz a verdade. Por isso que diz que conheça a verdade, e a verdade vos tornará livre. Conheça a verdade e ela te tornará livre. Você vai ser livre, você vai saber a quem você vai adorar, você vai saber com certeza o que você tem que fazer e o que você tem que deixar de fazer. Essa é a obra do Espírito Santo, ensinando nós o caminho da verdade, e você vai encontrar vida. E Jesus continua falando aqui: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Quer dizer, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, mas deixou o quê? O Espírito dele. Por isso que eu vou, mas eu não vou deixar vocês só, eu vou deixar com vocês, eu vou dar para vocês o meu Espírito, o Espírito Santo vai ficar com vocês, e não vai ficar com vocês, mas vai ficar em vocês, dentro de vocês, e ele vai guiar vocês no caminho reto, no caminho plano, e em toda a verdade. Então, se alguém vier falar para você diferente do que diz as Escrituras, você vai refutar, porque a verdade está nas Escrituras, a verdade está nas Escrituras, a verdade está na palavra. Como Paulo pregou, se um anjo descer do céu, ele fala: se um anjo descer do céu e falar para vocês diferente do que diz as Escrituras, do que diz o Evangelho, seja ele maldito. Quer dizer, fora, você está fora, entre o que você acha, entre o que lhe dizem e entre o que a Escritura fala, você deve ficar com as Escrituras. Ainda que venha um anjo falar para você diferente do que está na palavra, você vai refutar ele. Ou ainda que nós pregamos o Evangelho, falar diferente, você vai descartar, falando: não, eu vou ficar com a palavra de Deus. E, prosseguindo aqui: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Quer dizer, aqui ele fala dele, de Jesus. Quer dizer, eu vou ser crucificado e morto, e eu vou subir. Vocês estão me vendo, mas vocês não vão me ver mais, a não ser no dia da reunião dos salvos,
na ceia do Senhor, né? Nas bodas do Senhor. E ele fala, não me vereis mais, porque eu vivo, e vós também vivereis. Quer dizer, eu estou vivo, né? E vivo para tudo sempre. E quem nele crê, quem tem o Filho, tem a vida, vai viver para sempre, vai passar pela morte, mas a morte não vai deter. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer, uma unidade de doutrina, uma unidade de propósitos, de objetivos, uma unidade. O que é do nosso Pai é nosso, nós estamos nele, ele está em nós, porque tem comunhão, tem unidade, né? Não tem nada separado, né? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Quer dizer, fez a obra do Pai, né? E em meu Pai e vós em mim. Quer dizer, se você está em Jesus, foi o que Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, mas Jesus vive em mim. Quer dizer, é tão ligado intrinsecamente, que a vida passa a ser uma só. A vida dele passa a ser a nossa vida passa a ser a vida dele. Aquele que tem os meus mandamentos, ele fala de mandamentos, né? E os guarda, esse é o que me ama. Por isso que as Escrituras falam, este povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ensinam preceitos de homens que maquinalmente aprendeu. Quer dizer, viu os outros fazendo, repetindo, passou a repetir também. E fala que ama a Deus, mas não guarda os preceitos de Deus, a palavra de Deus. Não tem no seu coração escrita a lei de Deus, a palavra de Deus. E como não tem, não guarda. Esse guardar aqui é no sentido de também praticar. Nós não estamos numa arena de coisas teóricas, de ensinos teóricos que você aprende, que você recebe e aquilo fica por isso mesmo. Não, a palavra de Deus, ela é para ser praticada. Agora, ela não é somente os 10, quando ele fala de mandamento, não é somente 10 mandamentos. Aquilo é o preceito da lei. Não farás isso, não fará aquilo, não fará aquilo outro. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Então ele fala de não, né? Isso aí é o básico dos básicos. Quer dizer, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Tudo bem. E as pessoas acham que não fazer já está completo. Não. Agora Jesus vem, ele vem dizer o que nós devemos fazer. Quer dizer, nós passamos dessa fase primária e passamos para outra fase. Agora, o que nós devemos fazer? Ele vai nos ensinar como nós devemos agir, como nós devemos falar, como nós devemos nos portar e o que nós devemos fazer. O Evangelho nos leva à prática. Quer dizer, se você tem a palavra, você vai praticar, né? Você vai obrar, você vai realizar. Isso é a fé. Como já foi dito aqui, a fé sem obras é morta. Quer dizer, eu posso ter fé nas Escrituras, eu posso crer nas Escrituras, mas as Escrituras elas não são um livro contemplativo. Eu leio lá os Salmos e eu fico encantado com os Salmos, a beleza, os poemas, leva no livro de Cantares, foi algo de poesia, né? Tem ali, mas não é somente aí. O que nós devemos fazer, e a palavra nos ensina o que nós devemos fazer. E ele começa: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Quer dizer, de todo o seu entendimento. Como você vai entender se não procurar nas Escrituras, se não meditar nela de dia e de noite, se não aplicar o coração para compreender os mistérios de Deus? Porque os mistérios são revelados. Agora, é certo que há coisas que Deus reservou para a sua exclusiva ciência,
Aí ele não abre, mas o que ele abriu para que nós entendêssemos, nós devemos procurar, nós devemos meditar e nós devemos, sobretudo, nos dispormos a realizar, a praticar, a fazer, né? Então, então, se você ama a Deus, você ama as Escrituras. É isso que ele está falando. Tão simples assim. E como podemos ser cristãos se não amamos a palavra de Deus, se não guardamos a palavra de Deus, né? É certo que todos estão em caminho. Nós começamos a aprender e vamos progredindo em aprender. Aquele que é de Deus, ele tem fome e sede na palavra de Deus. Quanto ele mais sabe, ele mais quer saber. E quanto ele mais aprende, mais poder de realizar as obras de Deus ele terá, mais vitória sobre as dificuldades da vida, as oposições ele vai ter. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Deus né? Falei assim, vocês ficam falando que me ama, mas e aí? O que vocês têm feito? O que vocês têm guardado no coração de vocês? Os que vocês têm feito? A quem vocês têm amado? Amado mais os prazeres, né? Os prazeres do mundo, ou a Deus, ou a sua palavra? Tem vivido conforme a palavra de Deus? Deseja aprender de todo o seu coração as palavras de Deus? Porque você, conhecendo as palavras de Deus, você conhece o próprio Deus, o seu caráter, a sua vontade, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer e o que ele quer para você. E ele prossegue: e aquele que me ama será amado de meu Pai, será amado de Deus. Então Deus vai amar você, porque você o ama, porque você guarda os mandamentos, porque você os pratica, porque você os tem na tábua do seu coração. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então todo aquele que crê tem ao menos uma vez na vida a manifestação de Deus na sua vida, do Espírito de Deus na sua vida. É um encontro pessoal com Deus, que todo aquele que crê recebe essa manifestação. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Quer dizer, Jesus veio para aqueles que creem, né? Para aqueles que o recebem, né? Ele não vai se manifestar ao mundo. Então, por isso que pessoas que não recebem as Escrituras, não recebem o Espírito de Deus, eles vão entender tudo o que nós falamos por loucura, por isso é louco. Como pode uma coisa dessa? Porque ele não recebeu a manifestação, porque ele não creu, não é? Então ele vai manifestar àqueles que creem, e aqueles que começam a praticar a palavra, fazer aliança com Jesus. Aceite a Jesus como Senhor da sua vida, confesse a palavra, e ele vai, né? Porque foi ele que rogou ao Pai para que nos desse o Espírito, né? E ele vai dar o Espírito a quem ele vai dar? Aquele que crê, aquele que roga, né? O meu Pai não vai negar aqueles que pedem o Espírito Santo, e você só recebe, a porta é Jesus, né? Aceitando Jesus, você recebe o Espírito Santo, né? Então respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar, meditar, né? E esforçar-se na prática, esforçar-se na leitura, na meditação, né? E firmar a sua vida sobre a palavra de Deus. Guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, aí você recebe o Espírito de Deus. Você crê na palavra, você ama ao Senhor, então você ama a sua palavra. Então ele libera para você o Espírito Santo para que você o receba, e o Espírito Santo vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai ter um ajudador, um consolador, ele vai consolar você, ele vai te ajudar. E não somente isso, nós vamos ver aqui para frente mais o que ele faz. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Quem não ama a Deus não guarda a palavra de Deus. Isso é notório. Pode até falar em Deus, pode ser até religioso demais, mas não é firmado na palavra,
não guardou a palavra. Não há como amar a Deus sem ser contagiado, né? Saturado da palavra de Deus. A palavra de Deus há de estar nos nossos lábios assim, instantaneamente, em qualquer situação. Então, o que não ama a Deus, não guarda as suas palavras, as palavras de Deus. E a palavra que estáis ouvindo não é minha. Olha o que Jesus vai, não é minha essas palavras, não. Oh, mas como não? O Senhor que está falando, mas as palavras que eu estou falando para vocês, elas não são minhas, mas do Pai que me enviou. Olha bem, é o pão vivo que desceu do céu. Essa palavra estava no céu, e ela veio para nós através de Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem, o Deus que encarnou e veio até nós, que trouxe essa palavra do céu e entregou para você, entregou para nós, entregou para todos aqueles que creem e para os que ainda virão a crer. É por isso que nós falamos, o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Nós não ensinamos coisas das nossas imaginações separadas de Deus, das nossas cogitações. Não, Deus nos chama para ser cativo a Ele, trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus, pensar conforme Deus pensa, falar como Deus fala, né? Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Quer dizer, Jesus está preparando as pessoas para recebimento do Espírito Santo, para crer em Jesus, para receber Jesus como Senhor, para receber Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vos tenho dito, estando ainda convosco. Ele falou e preparou o caminho para que nós venhamos a crer e receber o Espírito Santo, que é invisível, que o mundo não pode receber, porque não crê, porque não o vê e nem o conhece, não conhece o Espírito Santo. Certa feita, conversei com uma moça, muito religiosa, e de uma denominação ou outra, bem diferente, e ela falando de coisas de Deus. E eu perguntei a ela, mas e o Espírito Santo? Eu falei, não, para nós não tem o Espírito Santo. Então, não recebeu Jesus, não abriu seu coração para receber, não é? E não crê na palavra, porque aquele que recebe Jesus é porque crê na palavra. E muitos religiosos estão falando em Deus, mas não recebem Jesus, fala até de Jesus, mas se você perguntar para eles se eles querem recebê-lo, ou se eles aceitam que Jesus, confessam que Jesus é Senhor da vida deles, eles vão titubear, muitos vão rejeitar. Mas que incoerência é essa? Essa semana mesmo tive um encontro com um senhor desta ordem. Não, eu sou da religião tal, mas você está falando que é cristão, mas você está relutando em aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Aí ele fica sem saída, ele não sabe, porque só o Espírito Santo vem quando você confessa, quando você reconhece que quem é o teu Senhor. O Senhor é aquele que manda em você, é aquele que dá as coordenadas para a sua vida, e você decide viver sobre esse comando do céu sobre a sua vida. É isso. Então Jesus preparou e falou assim, eu falei para vocês, eu já preparei vocês, e o Espírito Santo será enviado a todo aquele que crê. E ele prossegue, mas o Consolador, o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito da verdade, esse vos ensinará todas as coisas. Meu Deus, aquele que tem o Espírito Santo tem o maior professor de todos os tempos. Ele nos ensina todas as coisas, mas todas as coisas são todas as coisas, aquilo que você precisar, aquilo que você buscar. Não está escrito no livro de Jeremias que
clama-me a mim e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, solução, problema que você está enfrentando, se você clamar ao Senhor, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te ensinar, Ele vai dar a saída para você. Quando os sábios da Babilônia estavam com a sentença sobre eles de morte, porque o rei Nabucodonosor queria saber o sonho que ele sonhou e a sua interpretação, queria saber o sonho também, meu Deus. Sábio nenhum deste mundo pode resolver uma questão dessa. Mas ali tinha Daniel, que sobre ele tinha um espírito de excelência. Esse é o espírito que nós estamos falando, o espírito de excelência, o espírito de Deus que sabe todas as coisas, que sonda todas as coisas, que ensina todas as coisas. E ele, como ele fez? Ele buscou ao Senhor, ele chamou seus amigos Ananias, Azarias e Misael para esforçarem em oração perante Deus, para obter a resposta, a solução daquela questão que o rei tinha colocado sob pena de morte sobre os sábios da Babilônia. E os sábios falaram para o rei, rei, não tem nenhum rei que pediu tal coisa dos seus servos. E Nabucodonosor foi reticente, falou, olha, eu quero saber, eu quero a solução. Aquele que souber a interpretação do sonho que eu sonhei, vai me dizer também o sonho que eu sonhei. Então vão a Daniel, porque sobre Daniel estava o espírito de excelência, o espírito de Deus. É esse espírito que está sobre a vida de todo aquele que nele crê. Você não tem que ficar aí chorando engano, murmurando, batendo a cabeça da parede para obter soluções de coisas que você não sabe, mas que você necessita para que você obtenha sucesso quer dizer, vitória em toda e qualquer questão. E Daniel se apresenta diante do rei, rei, vive para sempre. É o caso que o rei pede, homem nenhum pode resolver, mas há um Deus no céu que revela mistérios, que soluciona os enigmas e casos difíceis. E Ele, pela sua benevolência, pela sua bondade, me deu a visão, a interpretação, revelou-me o sonho que o rei sonhou, não porque há em mim mais sabedoria do que os outros. Ele foi modesto ali, ele devia fazer, porque sobre mim, em mim, há o espírito de excelência do Deus vivente que fez todas as coisas. É esse espírito que está sobre aquele que crê. Aí está a prática da palavra. Daniel somente não pregava, mas ele também realizava as obras do Pai. Estas obras Deus chama para você fazer, para você orar para as pessoas e Deus operar, para você orar, clamar ao Senhor e você obter resposta, você obter ensinamentos de coisas que os homens naturais não podem receber, porque não tem o Espírito de Deus que tudo sonda, que tudo sabe, que tudo conhece. Não podem receber, vão ignorar, mas você tem acesso às coisas de Deus, as particularidades de Deus, a intimidade de Deus. Então, vos ensinará todas as coisas. O que você precisa? O que você precisa saber? Não é para coisas inúteis, coisas fúteis, para esbanjar em prazeres, mas para aquilo que é necessário. Então vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha bem, qual o papel do Espírito Santo? Lembrar nós toda a Escritura. Olha, tudo aquilo que você lê, que você meditou, Ele ensina você e faz você lembrar. E aquilo, quando você precisa, aquilo vem quentinho, vem como o pão de manhã que você busca na padaria para seu alimento natural. Vem a solução, vem o que o Espírito diz para você,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, quando as pessoas ficam muitas vezes indecisas na vida, não há indecisão para aquilo que é de Deus. Senhor, estou no caminho certo ou no caminho errado? Tomei a decisão certa ou a decisão errada? Qual decisão eu devo tomar? Como eu devo proceder? Ensina-me, Senhor. Revela-me, ó Espírito Santo, porque eu quero ter comunhão contigo, eu quero andar no teu caminho, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer para mim, porque a sua vontade é maior e melhor do que a minha para mim mesmo. Guia-me nos teus caminhos. Eis-me aqui, Senhor. Mas não, as pessoas são ensinadas a pedir: eu quero um carro, eu quero uma bicicleta, eu quero uma casa. Isso aí, esses pedidos, não é errado fazer esse tipo de pedido, mas há um pedido muito maior. E esse pedido que é feito dessa natureza, ele é uma consequência, ele não é a fonte primária de satisfação de necessidades, ele é algo secundário. O primário é: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Pede discernimento, entendimento, busca o Senhor, clama ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ande com o Espírito Santo, viva com o Espírito Santo, creia somente e você viverá a glória de Deus, e tudo que você precisar virá à tua mão. Ele vai te dar a solução, como você vai obter, como que você vai conseguir. Não inverta as coisas. Primeiro é o Senhor, Ele é a fonte de toda provisão. O Senhor é o meu pastor. Não é isso que diz lá um salmo? O Senhor é o meu pastor, quer dizer, Ele vai me guiar no caminho certo, na solução certa, vai me dar a estratégia certa, vai me ensinar o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Para quê? Para que nada venha me faltar. Ser guiado por Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, é isso que ele está falando. As pessoas pegam, olha esse versículo e olha na última parte do versículo: nada me faltará. Mas qual a fonte da provisão? É quando você é guiado pelo bom pastor, que é o Senhor, que é o seu Espírito. O Senhor é o meu pastor, quer dizer, o pastor conduz a ovelha em pastos verdejantes, em águas tranquilas de descanso, em refrigério, em paz, em vitória, em saúde, em solução de toda a problemática humana, ensinando nós o que nós devemos fazer, como devemos agir. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Você não vai nas folhas da árvore, você vai na raiz da árvore, você vai na fonte. Muitos bebem água longe da fonte, água já contaminada, mas beba água que jorra da rocha, que jorra da pedra ali, pura. A água da rocha que é Jesus, a rocha que é Jesus. Mas não, os homens cavam cisternas rotas que não dão água, mas você tem a rocha viva, a água viva que te satisfaz, o pão vivo que desceu do céu, que te alimenta. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, faça amizade com o Espírito Santo. Ele quer ser seu amigo, ele habita em você. Creia somente nas promessas, deixa-se guiar pelo Espírito Santo e fala com ele: Senhor, me ensina o teu caminho. Tomei a decisão certa, tenho falado aquilo que está de acordo com o Senhor. Me corrige, Senhor, não deixa resvalar o meu pé, não apanha minha alma com a dos ímpios,
Não permita que eu me detenha no caminho dos pecadores, e nem que eu aceite o conselho dos ímpios, e nem ande com os escarnecedores, mas eu quero andar no teu caminho. Eis-me aqui, Senhor. Eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para experimentar, quer dizer, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Creia no Espírito Santo. Receba Jesus como Senhor da sua vida. Entregue os seus caminhos a Jesus. Ele satisfará os desejos do seu coração, te ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que Ele falou, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja livre, alimenta-te da verdade e seja livre, em nome de Jesus.